O milionário desmaia ao ver a cicatriz do mendiga. As ruas movimentadas de São Paulo pulsavam com energia enquanto Rodrigo Almeida caminhava com determinação pela Avenida Paulista. Aos 38 anos, ele era o epítome do sucesso empresarial. Sua empresa, Almeida Tecnologias, havia revolucionado a indústria de inteligência artificial no Brasil e na América Latina. Com seu terno impecável e olhar penetrante, Rodrigo irradiava confiança e poder. Naquele dia de outubro, o céu estava de um azul intenso. Típico da primavera paulistana, Rodrigo decidira dar um passeio pelo Parque Ibirapuera antes de sua próxima reunião. Ele gostava de ocasionalmente se misturar com as pessoas comuns, lembrando-se de suas origens humildes e mantendo-se conectado com uma realidade que muitos de seus colegas milionários pareciam esquecer. Enquanto caminhava pela borda do parque, algo chamou sua atenção. Em um banco, curvada e com um pequeno copo à sua frente, estava sentada uma senhora idosa. Suas roupas estavam gastas e sujas, seu cabelo emaranhado caía sobre o rosto enrugado, mas não foi sua aparência que fez Rodrigo parar em seus passos. Foi uma marca de nascença em forma de meia-lua, logo abaixo do olho direito da mulher. Uma marca idêntica à que sua mãe, Maria Almeida, carregara durante toda a vida. Uma marca que Rodrigo não via há 5 longos e dolorosos anos. O coração de Rodrigo começou a acelerar. Suas mãos tremiam enquanto ele se aproximava lentamente da mulher. Seria possível? Depois de tanto tempo, tantas buscas infrutíferas, tantas noites de insônia se perguntando o que havia acontecido. Com licença, senhora, disse Rodrigo com a voz trêmula. Posso falar com a senhora por um momento? A mulher olhou para cima, seus olhos castanhos nublados pela confusão e cansaço. Rodrigo prendeu a respiração. Aqueles olhos eram os mesmos olhos que o haviam olhado com amor durante toda a sua infância. Mãe, ele sussurrou, incapaz de conter a emoção em sua voz. É você? A mulher piscou várias vezes, seu rosto uma máscara de perplexidade. Mãe, ela repetiu com voz rouca. Sinto muito, jovem. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era ela, tinha certeza. A marca de nascença, os olhos, até mesmo a maneira como ela inclinava ligeiramente a cabeça quando estava confusa. Tudo gritava que esta mulher era Maria Almeida, sua mãe desaparecida. Mas ela não o reconhecia. Por favor, insistiu Rodrigo, ajoelhando-se ao lado dela. Olhe bem para mim. Sou eu, Rodrigo, seu filho. A mulher o encarou intensamente, seus olhos examinando o rosto de Rodrigo como se procurasse algo familiar. Por um momento, Rodrigo pensou ter visto um lampejo de reconhecimento em seu olhar, mas tão rápido quanto apareceu, desvaneceu-se, substituído por uma expressão de desculpas. Sinto muito, ela disse suavemente, mas não te conheço. Deve ser um engano. Rodrigo ficou ali paralisado pela incredulidade e pela dor. Como era possível que sua própria mãe não o reconhecesse? O que havia acontecido nesses 5 anos para apagar cada lembrança de seu filho? Enquanto as pessoas passavam ao redor deles, alguns lançando olhares curiosos para a estranha cena do homem bem vestido, ajoelhado na frente de uma moradora de rua, Rodrigo tomou uma decisão. Ele não iria perder sua mãe novamente, não importava o custo. Senhora, ele disse com determinação, sei que isso vai soar estranho, mas preciso que confie em mim. Quero ajudá-la. Permitiria que eu a levasse a um hospital para fazer alguns exames. A mulher olhou para ele com desconfiança. Por que você faria isso por uma estranha? Rodrigo sentiu um nó se formar em sua garganta. Porque acredito que a senhora é minha mãe, e eu a procuro há 5 anos. Por favor, deixe-me ajudá-la. Algo na sinceridade de sua voz pareceu comover a mulher. Após um longo momento de dúvida, ela assentiu lentamente. Está bem, ela disse baixinho. Irei com você. Com cuidado, Rodrigo ajudou a mulher a se levantar. Enquanto caminhavam em direção ao seu carro estacionado nas proximidades, ele não pôde deixar de notar o quão frágil ela parecia, o quanto havia mudado nesses anos. O que havia acontecido com ela? Por que ela não conseguia se lembrar dele? Enquanto se afastavam do Parque Ibirapuera,
Rodrigo não conseguia se livrar da sensação de que esse encontro fortuito iria mudar sua vida para sempre. O que ele não sabia era quão profundo e complexo seria o mistério que estava prestes a desvendar. Nem os segredos obscuros que espreitavam no passado de sua família. O destino havia posto em movimento uma série de eventos que abalariam os alicerces de tudo o que Rodrigo acreditava saber sobre si mesmo e sua família. O Hospital Albert Einstein erguia-se imponente contra o céu do entardecer quando Rodrigo estacionou seu carro luxuoso na área de emergência. Durante todo o trajeto, ele havia lançado olhares furtivos para a mulher sentada no banco do passageiro, buscando desesperadamente algum sinal de reconhecimento em seus olhos. Mas ela permaneceu em silêncio, com o olhar perdido nas ruas da cidade que passavam rapidamente pela janela. Chegamos, anunciou Rodrigo suavemente, desligando o motor. Está pronta para entrar. A mulher assentiu lentamente, seu rosto uma mistura de confusão e resignação. Não entendo por que você está fazendo isso, ela murmurou. Mas obrigada. Essas palavras foram como uma punhalada no coração de Rodrigo. Como explicar que cada fibra de seu ser gritava que esta mulher era sua mãe? Como fazê-lo entender a angústia dos últimos 5 anos, as noites em claro, as buscas infrutíferas? Gentilmente, ele ajudou a mulher a sair do carro e a guiou até a entrada. Na recepção, Rodrigo usou toda a influência que seu nome e fortuna lhe concediam para garantir atendimento imediato. Preciso que façam todos os exames possíveis, ele disse à enfermeira-chefe, sua voz carregada de urgência. Exames de sangue, ressonância magnética, tudo. E preciso dos resultados o mais rápido possível. A enfermeira, impressionada com a intensidade de Rodrigo e reconhecendo o nome do famoso empresário, assentiu com seriedade. Claro, Sr. Almeida. Cuidaremos de tudo imediatamente. As horas seguintes foram um turbilhão de exames médicos, consultas com especialistas e uma ansiedade crescente que ameaçava consumir Rodrigo. Enquanto esperava do lado de fora da sala de ressonância magnética, sua mente não parava de girar. E se estivesse errado? E se essa mulher não fosse realmente sua mãe? Mas cada vez que a dúvida ameaçava dominá-lo, a imagem daquela marca de nascença tão familiar voltava à sua mente, reafirmando sua convicção. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a doutora Alexandra Moraes, uma renomada neurologista, aproximou-se de Rodrigo com uma expressão grave em seu rosto. Sr. Almeida, a médica começou, sua voz carregada de seriedade. Completamos todos os exames e temos os resultados preliminares. Poderíamos conversar em particular? Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Claro, doutora. É ela? É minha mãe? Rosa Moraes o guiou até um pequeno consultório e fechou a porta atrás deles. Senhor Almeida, com base nos testes rápidos de DNA que realizamos, posso confirmar que esta mulher é de fato sua mãe biológica. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se deixou cair em uma cadeira próxima, sua mente girando com uma mistura de alívio, alegria e confusão. Mas por que ela não me reconhece? O que aconteceu com ela? A neurologista sentou-se em frente a ele, sua expressão tornando-se ainda mais séria. Receio ter notícias difíceis, Sr. Almeida. Os exames cerebrais mostram sinais claros de Alzheimer precoce. É uma forma particularmente agressiva da doença, que pode se manifestar em pessoas muito mais jovens do que o habitual. Rodrigo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Alzheimer? Mas ela só tem 62 anos. Infelizmente, nos casos de Alzheimer precoce, a idade não é um fator determinante, explicou a doutora Moraes. Os sintomas podem começar mesmo nos 40 ou 50 anos. No caso de sua mãe, parece que a doença progrediu significativamente nos últimos anos. Isso explica seu desaparecimento? Perguntou Rodrigo, tentando processar a avalanche de informações. A médica assentiu gravemente. É muito provável. Nos estágios iniciais da doença, não é incomum que os pacientes experimentem episódios de confusão e desorientação. Ela pode ter saído de casa um dia e, devido à progressão da doença, esquecido quem era e onde morava. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos, sobrecarregado pela magnitude da situação. Sua mãe, a mulher forte e vivaz que o havia criado,
Estivera vagando pelas ruas por 5 anos, perdida nos labirintos de sua própria mente. Há alguma cura? Ele perguntou, embora no fundo temesse a resposta. A doutora Moraes balançou a cabeça. Lamento dizer que neste momento não existe cura para o Alzheimer. Há tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e retardar a progressão da doença, mas farei o que for necessário, interrompeu Rodrigo, sua voz carregada de determinação. Qualquer tratamento, qualquer especialista, não importa o custo. Quero que ela receba o melhor atendimento possível. A neurologista assentiu compreensivamente. Entendo, Sr. Almeida. Prepararei um plano de tratamento abrangente e recomendarei os melhores especialistas na área. Mas devo adverti-lo que o caminho pela frente não será fácil. Rodrigo se levantou, seu rosto uma máscara de resolução. Não me importa o quão difícil seja, doutora. É minha mãe. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. Enquanto saía do consultório para se reunir com sua mãe, a mente de Rodrigo era um turbilhão de emoções e pensamentos. Alegria por tê-la encontrado, dor por sua condição, culpa por não tê-la encontrado antes, mas acima de tudo, uma determinação inabalável de fazer tudo o possível para ajudá-la. O que Rodrigo não sabia era que o diagnóstico de sua mãe era apenas a ponta do iceberg. Sob a superfície, espreitavam segredos familiares e verdades ocultas que logo viriam à tona, ameaçando abalar os alicerces de tudo o que ele acreditava saber sobre seu passado e o de sua família. O sol filtrava-se timidamente através das cortinas da luxuosa suíte do Hospital Albert Einstein, onde Rodrigo decidira transferir sua mãe para proporcionar-lhe o melhor atendimento possível. 2 semanas haviam se passado desde aquele fatídico encontro na rua, e cada dia era uma montanha-russa de emoções para Rodrigo. Maria, como agora sabia que se chamava a mulher que uma vez fora uma empresária bem-sucedida e mãe devotada, passava a maior parte do tempo imersa em um estado de confusão. Havia momentos, breves lampejos de lucidez, em que ela parecia reconhecer Rodrigo, mas esses instantes eram efêmeros, desaparecendo tão rapidamente quanto chegavam. Naquela manhã, enquanto Rodrigo entrava no quarto com um buquê de orquídeas, as flores favoritas de sua mãe, deparou-se com uma cena que partiu seu coração. Maria estava sentada junto à janela, com o olhar perdido no horizonte de São Paulo, murmurando palavras incompreensíveis. "Bom dia, mãe", disse suavemente, aproximando-se dela. "Trouxe suas flores favoritas?" Maria virou-se lentamente, seus olhos focalizando Rodrigo com uma mistura de curiosidade e confusão. "Rodrigo?" ela perguntou com voz trêmula. "É você, meu filho?" O coração de Rodrigo deu um salto. Era um daqueles raros momentos de lucidez. "Sim, mãe." Ele respondeu, lutando contra o nó em sua garganta. "Sou eu." "Ah, meu pequeno", disse Maria, estendendo uma mão trêmula em sua direção. "Você cresceu tanto. Onde estamos?" Rodrigo ajoelhou-se ao lado da cadeira de sua mãe, tomando sua mão entre as suas. "Estamos no hospital, mãe. A senhora tem estado doente, mas estamos cuidando de você. Tudo vai ficar bem." Maria franziu a testa, como se tentasse se lembrar de algo importante. "O hospital. Sim, lembro de algo." "Rodrigo, há algo que preciso te contar. É sobre seu pai." Rodrigo ficou tenso. Seu pai, Carlos Almeida, havia falecido quando ele tinha apenas 15 anos, ou pelo menos era o que sempre lhe haviam dito. "O que tem o papai, mãe?" Ele não... Maria lutava para formar as palavras, sua mente nublando-se novamente. "Não é o que você pensa. Existem segredos, meu filho. Segredos que guardei por tanto tempo." "Que segredos, mãe?" perguntou Rodrigo, inclinando-se mais perto. "Por favor, me conte." Mas era tarde demais. A lucidez desvaneceu-se dos olhos de Maria, tão rapidamente quanto havia chegado. Seu olhar voltou a se perder, e ela começou a cantarolar uma antiga canção de ninar. Rodrigo permaneceu ali, sua mente girando. Que segredo sua mãe poderia ter guardado todos esses anos? E o que eles tinham a ver com seu pai? Determinado a descobrir a verdade, Rodrigo saiu do quarto do hospital com um propósito renovado.
Era hora de desenterrar o passado, não importa quão doloroso pudesse ser. Sua primeira parada foi a antiga casa da família no bairro do Morumbi. Ninguém morava lá há anos, mas Rodrigo havia mantido a propriedade, incapaz de se desfazer das memórias que ela continha. Ao entrar, o cheiro de poeira e abandono o atingiu como uma onda. Ele percorreu os cômodos, cada um cheio de lembranças de uma vida que agora parecia tão distante. O escritório de sua mãe começou a revirar gavetas e armários, procurando qualquer pista que pudesse lançar luz sobre os segredos mencionados. Depois de horas de busca infrutífera, quando estava prestes a desistir, Rodrigo notou algo estranho no fundo de um velho armário, um painel que parecia ligeiramente fora do lugar. Com o coração acelerado, ele pressionou o painel, revelando um pequeno compartimento secreto. Dentro, encontrou uma caixa de metal enferrujada. Com mãos trêmulas, ele a abriu, revelando seu conteúdo: fotografias antigas, cartas amareladas e um diário gasto. Rodrigo pegou uma das fotos. Mostrava sua mãe, muito mais jovem, abraçada a um homem que não era seu pai. No verso da foto, com a letra de sua mãe, estava escrito: Eduardo e eu, Salvador, 1985. Quem diabos é Eduardo? Murmurou Rodrigo, sentindo o chão se mover sob seus pés. Ele abriu o diário e começou a ler a primeira entrada. 20 de março de 1985. Hoje conheci Eduardo Santos. Ele é o novo sócio da empresa e há algo nele que me intriga. Carlos estava ocupado com os investidores. Então Eduardo e eu passamos a noite conversando. Nunca me senti assim com ninguém. Que Deus me perdoe, mas acho que estou me apaixonando. Rodrigo deixou cair o diário. Sua mente um turbilhão de emoções. Sua mãe havia tido um caso. E o que isso significava para ele? Com mãos trêmulas ele pegou uma das cartas. A letra era diferente, masculina e elegante. Minha querida Maria, não consigo parar de pensar em você. Sei que o nosso é impossível, que você tem uma família, mas o coração não entende de razões. O pequeno Rodrigo é a sua cara, e cada vez que o vejo, não posso deixar de me perguntar: sempre seu, Eduardo? Rodrigo sentiu que não conseguia respirar. As implicações daquela carta eram grandes demais para processar. Poderia ser que o homem que ele sempre chamou de pai não fosse realmente seu pai biológico. Determinado a chegar ao fundo desse mistério, Rodrigo guardou cuidadosamente todos os documentos em sua pasta. Ele precisava de respostas e sabia exatamente onde procurá-las. Seu próximo destino: Salvador, a cidade onde tudo parecia ter começado. Enquanto dirigia pela rodovia, com o sol se pondo no horizonte, Rodrigo não conseguia parar de pensar em como essas revelações mudariam sua vida. Quem era ele realmente? E que outros segredos sua família guardava? O que ele não sabia era que sua viagem a Salvador desencadearia uma série de eventos que não apenas revelariam a verdade sobre seu passado, mas também colocariam em risco tudo o que ele havia construído. Salvador erguia-se diante de Rodrigo, como um labirinto de ruas de paralelepípedos e casas coloridas, um testemunho vivo da rica história colonial do Brasil. O ar fresco da manhã carregava consigo o aroma de acarajé e café recém-passado. Enquanto o sol começava a se erguer sobre a Baía de Todos os Santos, Rodrigo havia chegado na noite anterior, hospedando-se em um pequeno hotel boutique no Pelourinho. Agora, com a primeira luz do dia, ele se preparava para iniciar sua investigação. Seu primeiro destino era o cartório de registros civis. Se Eduardo Santos havia vivido em Salvador em 1985, deveria haver algum registro de sua presença. O prédio do cartório era uma estrutura colonial restaurada, com pesadas portas de madeira e janelas com grades de ferro forjado. Dentro, o ar cheirava a papel velho e história. Bom dia! Cumprimentou Rodrigo a recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa. Estou procurando informações sobre uma pessoa que viveu aqui em 1985. Seu nome é Eduardo Santos. A mulher olhou para ele com curiosidade. Os registros dessa época não estão digitalizados, senhor. Terei que procurar manualmente. Pode levar um tempo. Não tem problema, respondeu Rodrigo tirando sua carteira.
Ficarei feliz em compensar qualquer inconveniente. Depois de uma generosa doação para agilizar o processo, Rodrigo se viu em uma pequena sala de espera, rodeado por estantes cheios de livros antigos e pastas empoeiradas. Enquanto esperava, não pôde deixar de pensar em sua mãe, sozinha naquele quarto de hospital em São Paulo. O que ela diria se soubesse o que ele estava fazendo? Aprovaria sua busca pela verdade ou preferiria que os segredos permanecessem enterrados? Depois do que pareceu uma eternidade, a recepcionista voltou com uma pasta amarelada em suas mãos. Encontrei algo, senhor, ela disse, ajustando os óculos. Eduardo Santos viveu aqui de 1984 a 1986. Ele trabalhava como gerente na Petrobras. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Era real. Eduardo Santos não era apenas um nome em uma velha fotografia ou uma assinatura em uma carta de amor. Era uma pessoa real, com uma vida em Salvador. Tem algum endereço? Ele perguntou, tentando manter a calma. A mulher consultou suas anotações. Sim, ele morava em uma casa no Rio Vermelho. Mas isso foi há quase 40 anos, senhor. É pouco provável que ainda more lá. Rodrigo sentiu, agradecendo à mulher e saindo do prédio com uma mistura de excitação e apreensão. Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios e cheios de vida de Salvador. Parecia apropriado que o possível amante de sua mãe tivesse vivido lá. Enquanto caminhava pelas ruas íngremes da cidade, Rodrigo não pôde deixar de notar a ironia. Ele havia vindo a Salvador em busca de respostas sobre seu passado, mas cada descoberta parecia gerar mais perguntas. Ao chegar ao Rio Vermelho, Rodrigo parou, observando as casas coloridas e os bares que começavam a se preparar para mais uma noite agitada. Teria sua mãe e Eduardo compartilhado momentos roubados em um desses lugares? Determinado a seguir cada pista, Rodrigo começou a perguntar aos moradores mais antigos do bairro. Depois de várias conversas infrutíferas, finalmente encontrou Dona Zulmira, uma senhora idosa que morava ali há toda a vida. Eduardo Santos, disse a mulher, seus olhos enrugados brilhando com reconhecimento. Claro que me lembro dele, um homem muito bonito e educado. Morava na casa da esquina, de Portão Azul. Sabe o que aconteceu com ele? Perguntou Rodrigo, contendo a respiração. Dona Zulmira franziu a testa, como se tentasse se lembrar. Ele foi embora de repente no final de 86. Houve rumores. Diziam que ele teve problemas na Petrobras, algo sobre dinheiro desviado, mas nunca se soube a verdade. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Problemas na Petrobras? Dinheiro desviado? A história de Eduardo Santos parecia ser mais complicada do que ele havia imaginado. Agradeceu a Dona Zulmira e se dirigiu à casa do Portão Azul. Estava abandonada com as janelas tapadas e a pintura descascando, mas algo chamou sua atenção. No batente da porta, quase invisível sob anos de sujeira, havia uma marca, um símbolo que Rodrigo reconheceu instantaneamente. Era o mesmo símbolo que ele tinha visto tatuado no pulso de seu pai, Carlos Almeida, quando era criança. De repente, uma voz atrás dele o sobressaltou. Não deveria estar bisbilhotando casas alheias, rapaz. Rodrigo virou-se rapidamente, encontrando-se cara a cara com um homem mais velho, de aspecto rude e olhar penetrante. Estou procurando informações sobre Eduardo Santos, disse Rodrigo, decidindo ser direto. O senhor o conheceu? O homem o encarou por um longo momento como se o avaliasse. Finalmente falou. Eduardo Santos está morto. E se sabe o que é bom para você, vai parar de fazer perguntas sobre ele. Antes que Rodrigo pudesse reagir, o homem deu meia volta e desapareceu entre as ruelas do Rio Vermelho, deixando-o com mais perguntas do que respostas e uma crescente sensação de que estava se metendo em algo muito maior e mais perigoso do que havia imaginado. O sol da tarde tingia de dourado as praias de Salvador, quando Rodrigo, ainda atordoado pelo encontro com o misterioso homem, decidiu buscar refúgio em um pequeno café na praia do Porto da Barra. Enquanto sorvia um café forte, sua mente girava tentando conectar as peças do quebra-cabeça em que sua vida havia se transformado. Eduardo Santos estava morto. O símbolo na porta era o mesmo da tatuagem de seu pai. E agora, um estranho o advertia sobre fazer mais perguntas.
Cada revelação parecia abrir a porta para mais mistérios. Decidido a não se deixar intimidar, Rodrigo pegou seu telefone e discou um número que raramente usava. Após 3 toques, uma voz rouca atendeu. Alô? Tio Jorge, é o Rodrigo. Preciso da sua ajuda. Jorge Almeida, irmão mais novo de sua mãe e ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, era conhecido por sua habilidade em desenterrar informações. Se alguém podia ajudá-lo a chegar ao fundo desse mistério, era ele. Rodrigo. Olá, que faz anos que não ouço falar de você. O que houve? Rodrigo respirou fundo e começou a relatar tudo o que havia acontecido, desde o encontro com sua mãe nas ruas até as descobertas em Salvador. Quando terminou, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que esse dia chegaria, disse finalmente Jorge, sua voz carregada de pesar. Rodrigo, há coisas sobre sua família, sobre seu pai, que nunca te contaram, coisas perigosas. Preciso saber a verdade, tio, insistiu Rodrigo. Por favor. Jorge suspirou pesadamente. Está bem, mas não por telefone. Estou indo para aí, nos encontramos no farol da Barra ao anoitecer. E Rodrigo, tenha cuidado, não confie em ninguém. A ligação terminou, deixando Rodrigo com uma mistura de antecipação e medo. As horas até o anoitecer pareceram se arrastar, cada minuto carregado de tensão. Quando finalmente chegou ao farol da Barra, com sua vista impressionante da Baía de Todos os Santos, Rodrigo encontrou seu tio Jorge esperando por ele. Os anos não haviam sido gentis com ele. Seu cabelo, antes negro como azeviche, estava salpicado de grisalho e profundas rugas sulcavam seu rosto. Você cresceu, moleque, disse Jorge, abraçando brevemente Rodrigo. Você se parece tanto com sua mãe. Tio, por favor, urgiu Rodrigo. Preciso saber a verdade. Jorge assentiu gravemente, guiando Rodrigo para um banco afastado dos poucos turistas que restavam no farol. Seu pai, Carlos, não era o homem que você acreditava conhecer. Começou Jorge, sua voz mal passando de um sussurro. Ele fazia parte de uma organização, um grupo que operava nas sombras, movendo os fios no mundo dos negócios e da política. O símbolo que você viu, o que ele tinha tatuado, era a marca dessa organização. Rodrigo sentiu que não conseguia respirar. Que tipo de organização? Eles se autodenominavam os Guardiões. Diziam proteger os interesses do Brasil, mas na realidade... Jorge fez uma pausa, olhando ao redor com cautela. Na realidade, eles manipulavam tudo, desde contratos governamentais até eleições. Seu pai era um dos membros de alto escalão, mas e a mãe? E Eduardo Santos? Jorge suspirou profundamente. Sua mãe não sabia de nada no início. Ela conheceu Eduardo em uma festa da empresa. Ele era novo na cidade, carismático, diferente de Carlos. Eles se apaixonaram. Rodrigo sentiu seu mundo desmoronar. Então, Eduardo, é meu verdadeiro pai? Não sei com certeza, admitiu Jorge. Mas o que sei é que quando Carlos descobriu o caso, as coisas ficaram feias. Eduardo desapareceu repentinamente. Oficialmente, ele morreu em um acidente na Petrobras, mas não foi um acidente, completou Rodrigo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Jorge assentiu sombriamente. Sua mãe ficou arrasada, ameaçou deixar Carlos contar tudo o que sabia. Foi então que os Guardiões intervieram. O que eles fizeram? Perguntou Rodrigo, sentindo um frio na espinha. Eles a silenciaram, disse Jorge, sua voz quebrando. Não fisicamente, mas... usaram suas conexões. De repente sua mãe começou a ter problemas de memória, a agir de forma errática. Os médicos diagnosticaram Alzheimer precoce, mas eu sempre suspeitei que havia algo mais. Rodrigo se levantou, incapaz de conter sua agitação. Você está dizendo que eles fizeram algo com minha mãe? Que sua doença não é natural? Não posso provar, admitiu Jorge. Mas conheço minha irmã. Sua deterioração foi rápida demais, conveniente demais para os Guardiões. E meu pai, o que aconteceu com ele? Oficialmente, ele morreu em um acidente de carro quando você tinha 15 anos. Mas a verdade... Jorge fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. O que, tio? Me diga. A verdade é que Carlos queria sair. Ele se arrependeu do que haviam feito com sua mãe, de tudo. Ameaçou expor os Guardiões. E eles
deram um jeito nele. Rodrigo desabou de volta no banco, sobrecarregado pelas revelações. Tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre sua família, era uma mentira. Por que você está me contando isso agora? Ele finalmente perguntou. Por que você está em perigo, Rodrigo? Disse Jorge, sua voz carregada de urgência. Ao começar a fazer perguntas, você chamou a atenção deles. Os guardiões ainda estão por aí nas sombras. Eles não gostam que velhos segredos sejam remexidos. O que devo fazer? Você tem duas opções, disse Jorge. Pode esquecer tudo isso, voltar para sua vida e fingir que nunca soube a verdade. Ou o quê? Ou você pode lutar, expor a verdade, derrubar os guardiões. Mas se escolher esse caminho, precisa saber que será perigoso, muito perigoso. Rodrigo se levantou, seu rosto uma máscara de determinação. Não posso ignorar isso, tio. Devo a verdade à minha mãe, a Eduardo, até mesmo ao meu pai. Vou chegar ao fundo disso, não importa o custo. Jorge assentiu, uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. Então escute com atenção. Há mais alguém que pode ajudá-lo, alguém que conhecia Eduardo e que tem investigado os guardiões há anos. Seu nome é Isabel Ferreira, ela vive em Brasília. Como a encontro? Ela encontrará você, disse Jorge levantando-se. Vá para Brasília. Hospede-se no Hotel Royal Tulip. Ela entrará em contato com você. Enquanto o sol se punha sobre Salvador, tingindo o céu de tons avermelhados e dourados, Rodrigo se despediu de seu tio, sua mente girando com todas as informações que havia recebido. Ele sabia que estava prestes a embarcar na jornada mais perigosa de sua vida, uma que poderia lhe custar tudo, mas também sabia que não tinha outra escolha. A verdade o esperava, e ele estava determinado a encontrá-la. Brasília, com suas amplas avenidas e arquitetura modernista, parecia uma cidade construída sobre segredos, mas para Rodrigo, que estava hospedado no Hotel Royal Tulip há 3 dias, a capital havia se tornado um labirinto de ansiedade e expectativa. Cada som, cada sombra, o fazia pular. Seria Isabel Ferreira finalmente se aproximando? Ou seriam os guardiões, fechando o cerco sobre ele? Foi na tarde do 4º dia, enquanto tomavam café no terraço do hotel com vista para o Lago Paranoá, que finalmente aconteceu. O passado sempre nos alcança, não é mesmo, Sr. Almeida? Rodrigo virou-se bruscamente. Ao seu lado, como se tivesse aparecido do nada, estava sentada uma mulher de uns 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos que brilhavam com uma inteligência aguçada. Isabel Ferreira? Perguntou Rodrigo, seu coração batendo forte. A mulher assentiu levemente. Você mexeu em um vespeiro, jovem. Os guardiões estão inquietos, mas talvez seja a hora de eles virem à luz. Durante as horas seguintes, na privacidade do quarto de Rodrigo, Isabel desenrolou uma história que parecia saída de um romance de espionagem. Os guardiões, explicou ela, haviam surgido nos anos 70, um grupo de empresários e políticos que acreditavam que o Brasil precisava de uma mão firme para guiá-lo. No início, suas intenções podiam parecer nobres, disse Isabel. Eles queriam estabilidade e progresso, mas o poder corrompe e logo se tornaram aquilo que juravam combater. E Eduardo? Como ele se encaixa em tudo isso? Perguntou Rodrigo. Isabel sorriu tristemente. Eduardo era meu irmão. Era um idealista, um engenheiro brilhante. Os guardiões o recrutaram para trabalhar na Petrobras, mas quando ele descobriu a verdade sobre eles, sobre como usavam a empresa para lavar dinheiro e financiar suas operações, decidiu expô-los. E por isso o mataram, concluiu Rodrigo. Sim, mas não antes que Eduardo pudesse assegurar provas, disse Isabel, seus olhos brilhando. Documentos, gravações, tudo necessário para derrubar os guardiões. Ele escondeu tudo antes de sua morte? Rodrigo inclinou-se para a frente, seu coração batendo forte. Onde estão essas provas? Essa é a questão, não é? Sorriu Isabel. Eduardo era brilhante, mas também paranoico. Ele criou um elaborado sistema de pistas e enigmas para proteger a localização das provas. E a chave para tudo está com sua mãe. Minha mãe? Mas ela não se lembra de nada. Tem certeza? Perguntou Isabel, arqueando uma sobrancelha.
O Alzheimer é uma doença cruel, mas também misteriosa. Há momentos de clareza, lembranças que ressurgem das profundezas. E sua mãe Rodrigo, ela era especial para Eduardo. Se ele confiou em alguém com a chave final, foi nela. Rodrigo se levantou, sua mente acelerando. Tenho que voltar para São Paulo. Tenho que falar com minha mãe. Não tão rápido, jovem, advertiu Isabel. Os guardiões estão de olho em você. No momento em que se aproximar de sua mãe, eles saberão. Precisamos de um plano. Durante as horas seguintes, Rodrigo e Isabel traçaram uma estratégia. Usariam os recursos de Rodrigo, sua influência no mundo empresarial, para criar uma distração. Enquanto os guardiões estivessem ocupados com uma suposta fusão corporativa que ameaçaria seus interesses, Rodrigo teria uma janela para chegar até sua mãe. 3 dias depois, Rodrigo estava de volta ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Seu coração batia forte enquanto se aproximava do quarto de sua mãe. O que encontraria? Seria capaz de alcançá-la, de despertar as lembranças enterradas nas profundezas de sua mente? Ao entrar, encontrou Maria sentada junto à janela, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar, uma centelha que não via há anos. Mãe, disse suavemente, aproximando-se. Sou eu, Rodrigo. Maria virou-se lentamente, seus olhos encontrando os do filho. E então aconteceu o milagre. Rodrigo, ela disse, sua voz clara e firme. Meu menino, você voltou. As lágrimas brotaram dos olhos de Rodrigo, enquanto se ajoelhava ao lado de sua mãe, tomando suas mãos entre as suas. Sim, mãe, estou aqui, e preciso da sua ajuda. Durante a hora seguinte, em um momento de lucidez que parecia um presente dos céus, Maria falou. Falou sobre Eduardo, sobre seu amor proibido, sobre segredos e mentiras, e finalmente deu a Rodrigo a chave que ele estava procurando. Na casa de Salvador, sussurrou Maria, atrás do espelho do quarto principal. Eduardo deixou algo lá, algo importante. Ele disse que era a chave para corrigir todos os erros. Rodrigo beijou a testa de sua mãe, seu coração cheio de gratidão e determinação. Obrigado, mãe. Vou consertar tudo isso. Eu prometo. Ao sair do hospital, Rodrigo sabia que estava se dirigindo para a batalha final. Com a informação de sua mãe e a ajuda de Isabel, ele tinha uma chance de expor os guardiões, de vingar Eduardo e seu pai, de finalmente descobrir toda a verdade. Mas também sabia que o perigo nunca havia sido maior. Os guardiões não se renderiam sem lutar, e Rodrigo estava prestes a desencadear uma tempestade que poderia mudar tudo. Enquanto dirigia de volta a Salvador, com o sol se pondo no horizonte, Rodrigo permitiu-se um momento de reflexão. Sua vida havia mudado irrevogavelmente desde aquele dia em que encontrou sua mãe nas ruas de São Paulo. Ele havia descoberto segredos, desenredado mentiras e se embarcado em uma missão que ia muito além de si mesmo. Ele não era mais apenas Rodrigo Almeida, o empresário bem-sucedido. Agora era o portador de uma verdade que poderia abalar os alicerces do Brasil, e estava determinado a levar essa missão até o fim, não importa o custo. Enquanto as luzes de Salvador apareciam na distância, Rodrigo sabia que estava se dirigindo para o capítulo final dessa saga. A verdade estava ao seu alcance, e nada nem ninguém o deteria agora.